Então vamos lá. Boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Para quem não viu a outra aula, eu sou a professora Elaine Martins, vou dar aula de língua portuguesa para vocês. Na primeira aula eu falei um pouquinho sobre a dinâmica desse ano, então, da necessidade de assistir daí as aulas do CMSP, de fazer das anotações, de realizar das tarefas. Então, tudo isso precisa fazer. Não tem escapatória, não dá para fugir, tem que fazer. Dica. Quando eles começam a falar lá, olha, tem essas imagens que a gente está... que vocês têm que analisar. As tarefas que vocês precisam fazer no caderno do Aprender Sempre são as atividades que eles fazem durante a aula. Então, não é para você fazer a atividade no caderno. Já faz no Aprender Sempre. Adianta o trabalho. Não faz no caderno, faz no Aprender Sempre. Porque quando você tiver que me mandar, você vai me mandar a foto do Aprender Sempre. Porque provavelmente é isso que vai acontecer. Você vai me mandar o Aprender Sempre, você vai me mandar a foto do teu caderno com as anotações e o relatório das tarefas, que são as tarefas do CMSP, aquelas que você precisa responder, que aparecem lá na pranchetinha do aplicativo, essas eu recebo o relatório. Se por acaso você fizer a atividade e para mim não aparecer, eu vou te procurar e vou perguntar, olha, por que você não fez a atividade? Antes de te deixar sem nota, ou te dar uma nota vermelha, eu vou te procurar. Vou falar assim, ó, tá sem atividade, aconteceu alguma coisa, por que você não fez? Tá certo? Então, isso é insumo que a gente falou na outra aula. Eu aproveitei outra aula também para dar uma sondada geral e ver aí o que vocês sabiam de língua portuguesa. E eu quase tive um treco, porque quando eu pergunto sobre língua portuguesa, eu escuto que eu não sei nada, não lembro nada. Professora, foi um desastre. O ano passado foi cruel. Na sala de aula, com a galera que está presencial, dá pânico, pavor e aflição. Então, a gente vai retomar uma série de coisas, já que o CMSP também partiu para essa retomada. Certo? Fala, Stephanie. A Stephanie levantou a mão e saiu. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Tem alguma consideração? Todo mundo que está aqui está em ordem com o CMSP? Assistiu todas as aulas, fez as anotações, já realizou todas as tarefas? Está todo mundo zeradinho? Olha que maravilha. Adoro, assim, gosto de verdade. Isso é bom. Então, tem alguém que ainda não pegou o caderno do aluno na escola? Então, Ana Vitória, retorno é uma palavra que
não dá para a gente prever. Porque hoje teve uma coletiva de imprensa e nessa coletiva de imprensa, o que saiu é que a partir de sábado, São Paulo entra na fase vermelha novamente, fecha tudo com exceção de farmácias, postos de combustível, supermercados, pet shops, postos de saúde, hospitais e escolas. Detalhe das escolas: só deverão ir para as escolas aluno que não tem acesso nenhum, num sistema de rodízio. Professores, num sistema de rodízio. Isso é o que saiu hoje. Amanhã, que é quando sai uma normativa, a gente não sabe o que vai sair. Porque até amanhã pode mudar. É possível fazer isso à distância, de forma ordenada? É possível a gente ordenar os horários e fazer aula toda semana de um jeito decente. Porque eu tenho brigado toda semana na escola porque eu não consigo dar aula para quem está em casa. E a minha briga é justamente essa, é dar aula para quem está em casa. Porque eu tenho ido todos os dias para a escola. E aí, quando eu estou em casa, os dias que eu consigo falar com vocês são os dias que eu marco aula. É porque eu estou em casa. Caso contrário, eu estou na escola. Então, com isso, a gente consegue estruturar um horário certo para que os professores possam dar aula. Eu cheguei a pedir, eu falei assim, me deixa em casa que eu dou minhas aulas todas de casa. Porque o ano passado eu consegui dar todas as minhas aulas de casa. Então, dá para a gente fazer um bom trabalho, dá para a gente estudar, dá para a gente recuperar se a gente fizer isso. A gente vai começar vendo, a partir do que é literatura, revendo texto literário não literário, gêneros literários, e vai embora. Vai rever todas as escolas literárias, figuras de linguagem, e a gente vai ver tudo o que é necessário, tudo que vocês precisam para vestibular, Enem e por aí vai. Porque mesmo à distância dá para você fazer tudo. Redação, tudo. Tirar dúvida, tudo. As atividades que a Bruna está perguntando aqui. Em relação ao caderno do aluno, as atividades que pertencem a ele, que estão no caderno normal, tem que passar? O certo seria você colocar as respostas no caderno Aprender Sempre, e aí você fotografa o caderno Aprender Sempre e me passa que fica mais fácil de visualizar. Porque como vai acontecer isso no final do bimestre? Que não vai demorar muito, né? Porque o final do bimestre é em abril, meio de abril. Então, se a gente tem uma galera aí, e aí agora eu tenho que falar para todo mundo, quem está aqui, quem não está, que vai assistir depois.
A galera que ainda não fez nada, que está deixando para depois. Ah, daqui a pouco eu faço. Ah, não pega nada. Hoje é 3 de março. O tempo está voando. Deixar as coisas para depois, na pegada que tá, é deixar de acumular muita coisa. E aí vocês não vão dar conta. Eu tenho vários alunos me pedindo o código do Classroom. Eu não abri o Google Classroom ainda, justamente porque eu tenho muitos alunos que ainda não fizeram nem a primeira atividade que eu pedi, que foi preencher o formulário. Então, mas está me pedindo o código do Classroom. Então, a ideia é, precisa se organizar, precisa assistir as aulas, precisa fazer todas as coisas. A classe do Classroom vai estar aberta? Vai. Eu vou fazer isso amanhã. Amanhã eu abro todas as salas, coloco todos os códigos, mas a ideia é, eu vou colocar todos os que não estiverem, e aí vocês vão ter que aceitar só o convite no e-mail e não vão precisar usar o código. Essa é a proposta. O formulário está no CMSP, no chat da sala. É a análise do vídeo do Lucas Penteado e do Lázaro Ramos, que eu passei na segunda semana de aula. Que era bem para conhecer vocês, ter uma noção de quem eram os terceiros. Tem um monte de gente que não respondeu. Não existe essa possibilidade, Ana Vitória. Porque nós somos obrigados a, inclusive, assistir às aulas do CMSP. Eu tenho que assistir às aulas. Todas. Todas, todas, todas. Eu tenho que assistir a aula, porque se eu não assistir a aula, a senhora diretora tem que apontar para o dirigente regional que eu não assisti a aula. Do mesmo jeito que eu, professora, sei que você não assistiu, quando você não faz a atividade, a diretora sabe que eu não assisti a aula quando eu não assisto. Mas no meu caso é quando eu só não assisto. Então, não tem como a gente não seguir essa aula. Mas o que a gente precisa fazer? E isso foi uma discussão que a gente teve hoje, e os professores estão tendo essa semana. A ideia é não ficar só no CMSP. A ideia é ir para além do que o CMSP está passando. Porque o CMSP, ele faz o quê? Ele é uma aula de meia hora, que ele dá uma pincelada no assunto, e ele vai jogando várias informações. Ele joga lá várias informações e vai embora. Aí no outro dia ele vem, ele joga mais várias informações e vai embora. E quem tem que se virar com isso? O professor e o aluno. Eu entendo que é difícil trabalhar, assistir às aulas do CMSP, fazer a lição, a do Classroom, né? E ter todas essas coisas. O que eu vou fazer sempre por que eu atrelei o CMSP à nota? Para pelo menos o CMSP valer alguma coisa.
Para você saber que você assistir daquele negócio não foi em vão. Você assistiu, você fez uma anotação, mas pelo menos aquilo vai te dar um retorno de alguma maneira. Vai te ajudar de alguma forma durante o bimestre. Porque senão é osso de verdade. E eu entendo isso. Eu sei que é de enlouquecer, porque eu quase fiquei doida o dia que a diretora postou que a gente tinha que assistir todas as aulas e eu não podia só olhar o conteúdo. Né? Fala, Iago. Professora, e no caso de quem faz as atividades, mas não vê a aula, não inteiramente, pelo menos, tipo, só dá uma pincelada, só dá uma assistida ali na aula rapidinho e faz a atividade. Bom, como que você vai fazer as anotações? Então, as anotações, você que vai pegar elas, porque os outros professores, eles não estão pedindo anotação. As avaliações que vêm de fora e que vêm do governo, porque o resultado dos segundos do ano passado foi muito ruim. Ela vai ser baseada todinha no que o CMSP fala. Entendeu? Entendi. Então, é interessante assistir aquilo, mesmo que seja muito ruim? Sim. Entendi. Obrigado. Então, eu gostaria de saber também, Ana Vitória. Mas ninguém me explicou isso. Eu já perguntei 500 vezes. Porque, aliás, na primeira reunião que nós tivemos, eles disseram que a gente podia olhar só o conteúdo e depois, a partir de então, fazer das nossas aulas. Porque eu acho, para mim, as aulas são todas iguais. É tudo a mesma coisa. Todo mundo sorrindo o tempo inteiro, sempre do mesmo jeito, nada diferente. Nunca é um texto diferente. É muito cansativo. Então, eu entendo todas as agonias que vocês têm com relação a isso. Porque é verdade, é cansativo. Sobretudo para quem vem de um segundo ano como vocês tiveram. E aí eu fiquei pensando em como preparar a aula para ser um negócio mais dinâmico, mas porque a gente está longe, então tinha que ser diferente, tinha que trazer de forma diferente. As avaliações precisam ser diferentes. A única coisa que eu não vou a única coisa que para mim não é muito diferente, não vai ser de jeito nenhum, é redação. Porque a gente vai continuar fazendo redação. A distância ou não, a gente vai trabalhar com isso, mas a gente vai abrir aulas, por exemplo, só para a gente discutir. Porque a gente está aí com alguns temas que são prováveis temas de redação que ninguém discute, que ninguém fala, que ninguém conversa. E que precisa falar. Né? A Júlia está falando aqui, infelizmente não é só a nota que importa. Né? E eu entendo isso, Júlia.
Entendo mesmo. Mas como nesse caso eu não tenho... Porque o ano passado eu dispensei meus alunos de assistirem o CMSP. Porque as aulas do 9º ano eram muito ruins. Muito ruins. E todo o conteúdo que eles estavam trabalhando eu já tinha dado. Então a gente tinha aula toda semana, eles tinham aula comigo, e a gente foi trabalhando junto, e eles foram dispensados de assistir. Esse ano o que eles fizeram? Eles deram um jeito de tornar isso obrigatório, e eles tornaram obrigatório para o aluno e para o professor. Então a ideia é, pode ser que nessas aulas alguma coisa aponte e surja dessas aulas que eles dão aí, as dúvidas surjam e a partir delas a gente consiga trabalhar. Porque o que eu estou vendo? Eles trazem nessas aulas muitos conceitos que são conceitos importantes, são conceitos trabalhados no vestibular, são conceitos trabalhados no Enem, mas que eles sequer citam. Eles não falam. E é nessa parte que, se vocês tiverem dúvida, vocês precisam falar. Que é para a gente começar a trabalhar nesse sentido. E aí eu pego só essas partes, a parte que vocês tiverem dúvida. Porque até agora, o que eu ouvi, de verdade, da galera toda do 3º, o que vocês sabem? Nada. O que vocês lembram? Nada. Se eu for pelas avaliações que tem registro na escola, o nada que a maioria fala confirma as avaliações. Eu duvido que esse nada seja real. Porque pelo formulário que eu dei para avaliar, para ver como escreve, essas coisas, tem algumas coisas para fazer? Tem. Algumas coisas de gramática, algumas coisas de ortografia. Normal isso. Por quê? Isso são vícios por conta da internet. A falta de escrita. A questão da criticidade por conta de discussão. Mas isso a gente também consegue resolver se a gente começar a jogar assuntos polêmicos para discutir. E eu gosto disso. A gente joga assuntos polêmicos para discutir e vai embora. Mas aí falta uma parte que cai nas provas e que precisa discutir, que é: cadê a literatura? Cadê a parte de análise literária? Os livros que deveriam ter sido lidos e que agora era só para finalizar. Então tem bastante coisa para a gente discutir que deveria ter sido trabalhado num conjunto de 3 anos. Não só no 3º. Mas se não foi feito nos 3, a gente faz no 3º. Do jeito que tinha que ser? Não. Mas faz da melhor forma que dá para fazer. Não dá para ler todos os livros? Não. Mas dá para destrinchar os livros? Dá. Dá para dividir os livros com seminário? Dá para destrinchar com palestra? Dá para buscar isso online, com palestras online em biblioteca? Dá.
Nesse período de pandemia, o ano passado, por exemplo, chega uma época do ano em que a Biblioteca Mário de Andrade faz palestra com os livros de vestibular. E é excelente, assistir uma palestra daquela elucida muita coisa a respeito dos livros. Então, a gente tem que aproveitar dessas oportunidades. E essas coisas eu vou colocando. E a gente vai driblando o CMSP conforme a gente conseguir. Eu não vou chegar nessas aulas que a gente tem online para falar do CMSP. Porque do que adianta eu chegar aqui e repetir o que a gente viu lá? A não ser que alguém tenha alguma dúvida e queira tirar. Alguém tem? Alguém quer conversar sobre alguma coisa que viu lá? O meu Classroom, ele vai ser focado nas atividades que a gente vai fazer, não no CMSP. A única coisa que eu vou pedir do CMSP para vocês são as anotações das aulas. E aí, eu não posso desvincular o CMSP. Esse é o problema. Porque eu tenho que garantir, é como se eu, professora, eu tenho que garantir que você assista. Posso pensar, Bruna? Para os terceiros, posso pensar. Ao invés das anotações? É uma sugestão legal. Mas aí precisa render, tá certo? E sem comentário com as outras salas, ok? Só para os terceiros. Beleza? Então, vocês fazem as atividades. Mas aí tem que render no resto. E eu cobro. De verdade. Para a gente dar uma retomada da introdução na literatura. Porque senão, né? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa a mais? Mais alguma consideração? Ou podemos ir, porque nessa conversa toda já são 9 horas. Gente, perdi. Falei agora, eu calo-se para sempre. Em relação às salas do Google Sala de Aula, já faz um mês que começou e eu só tenho 7 salas.
Bom, essa semana foi liberado para a gente terminar de montar as salas. Não é a gente que sincroniza. De verdade, quem sincroniza é a Secretaria Estadual. Como não terminou de sincronizar, os professores estão montando. Eu monto as minhas salas amanhã. Eu não montei porque eu não tive tempo mesmo. Então, como hoje eu priorizei as aulas, amanhã eu só tenho uma aula à noite. Então, amanhã, durante o dia, eu monto as salas. Porque como tem que fazer para montar essas salas? Pegar, abrir a sede, pegar o e-mail de vocês, jogar o e-mail de vocês lá e montar a sala. É desse jeito que tem que fazer. Para ficar melhor. E tem que fazer isso pelo menos com alguns alunos da sala, para depois conseguir montar a sala oficial e aí poder mandar o código. E aí isso demora um pouco. Porque é de uma tela para outra, e copia, e vai. É meio enroladinho. E aí junta os BIOS, já não ajuda. Fala, Iago. Sobre as provas, como é que vai ser a do governo lá? Eles vão mudar pra gente? Vai ser igual ano passado? Boa pergunta! Tá bom, então. Porque... Não, vou falar. Hum. Ai. Essa semana a gente recebeu um comunicado falando que o prazo da prova vai ser prorrogado. Eu falei assim, por acaso eu sabia do prazo antes para ter sido prorrogado? Eu nem sabia que o prazo porque o prazo é da 8 de março, que é segunda-feira que vem. Eu nem sabia que o prazo é da 8 de março. Então, a Secretaria Estadual está tão bagunçada que eles estão dando prazos e os prazos não estão chegando porque as provas não chegaram. Então, na verdade, o que eu estou pensando em fazer parece que o PDF chegou. Então, eu estou pensando em marcar com vocês pelo Google Classroom um horário na semana que vem, no noturno. Abro aquele horário, tipo, 1 hora, 1 hora e meia. Abro a prova para vocês com um formulário só com espaço para respostas. Vocês respondem o formulário para mim. Leem a prova no PDF, respondem no formulário, só marcando lá A, B, ou C ou D. E pronto, a prova de vocês está feita. E quando eu tiver que digitar, eu monto a planilha com aquele formulário e digito através das respostas do formulário. Entendi. Né? Mas vamos ver aí que eles resolvem. Até porque tudo depende de amanhã. Tá? Então, eu vou compartilhar com vocês a tela para a gente falar um pouquinho de literatura e discutir essas questões. E aí, abrindo o Google Classroom, eu coloco tudo que a gente já combinou lá e deixo acertado todas as coisas lá para todo mundo saber direitinho o que tem que fazer e como, tá bom? Mas espera aí, antes, deixa eu entrar, porque senão eu não vejo o chat. E aí, se eu não ver o chat, não dá certo.
Pronto. Vamos lá. Todo mundo está vendo? Sim. Então vamos lá, introdução à literatura. O que vocês entendem por literatura? Nada? O que é literatura para vocês? Pode escrever ou falar. A cola. Direito do homem, arte de escrever. Acho que eu sei de onde você tirou isso, Leonardo. Roubou, né? O que mais? Manifestações. Nossa, travou. Manifestações artísticas do ser humano. Nossa, que bonito. O que mais? Contar algo por meio de textos. Interessante. O que mais? Interpretar um texto? Ok. E qual a função dessa literatura? Para que ela serve? Linguagem escrita, livros, textos, ótimo. Para que ela serve? Serve para nada. Conjunto de obras que marcam um momento histórico. Também. E ela serve para quê? Qual a função? Para falar a verdade, não faço a menor ideia. Ótimo! Serve para se comunicar de um modo mais formal, não sei. Pode ser? Meio de comunicação? Pode ser. Então, bora lá destrinchar o que é isso, né? O que é literatura, para que ela serve, se ela serve para passar uma mensagem, qual que é a finalidade desse trem aí? Então, afinal, o que é literatura? Antônio Cândido, ele era um dos donos da cadeira de literatura na USP, professor de literatura, um dos maiores nomes da literatura no Brasil. Ele escreveu que a literatura é um direito do homem. Na verdade, ele disse que a literatura é um direito inalienável do homem. Um direito essencial. E que, além de tudo, é essencial para a nossa humanização. Então, em 1995, ele diz assim: a literatura é um direito do homem, tornando-se assim essencial à sua humanização e um modelo de superação do caos em que nos encontramos. Pensa assim, em 1995, ele diz que a literatura era um modelo de superação do caos em que as pessoas se encontravam. Imagino que seria a literatura hoje. Se em 1995 era o caos, hoje é o quê? E aí ele disse: a literatura é o sonho acordado das civilizações. Portanto, assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem o sonho durante o sono, talvez não ache que
não haja equilíbrio social sem a literatura. Deste modo, ela é fator indispensável de humanização, e sendo assim, confirma o homem na sua humanidade. Então, para Cândido, a gente precisa da literatura para nos tornar humanos, para que nós não percamos a nossa sensibilidade, a nossa humanidade. Olha que coisa. Sem a literatura, a gente deixa de ser humano, deixa de ser sensível, se torna uma pedra de gelo, insensível. Será que isso é verdade? Então, o que é literatura? Vamos pensar nisso aí. Né? Para Aristóteles, filósofo, a literatura, a arte literária é mímese, imitação. É arte que imita pela palavra. Então, a gente já sabe que dentro da literatura a gente tem uma imitação da sociedade. Ela vai retratar a sociedade em diversas épocas. Isso é um fato. Então, nessa gravura que tem aí, a gente tem dois caminhos que a literatura percorre. A gente vai pensar na literatura sendo a arte da palavra, pensando no sentido, através do sentido conotativo, da imaginação, da invenção, da ficção, pensando quando essa arte da palavra recria, quando ela cria, quando ela inventa textos. E eu também posso pensar na literatura com a preocupação estética. Quando ela confere beleza, quando ela confere efeito emocional. Então, quando vocês disseram que a literatura é uma manifestação artística, eu penso em todas essas possibilidades. Eu não posso pensar na literatura distante de tudo isso. Eu não posso pegar um livro e ler este livro de qualquer jeito. Eu não posso ler e só pensar, mas a pessoa só quis passar uma mensagem. É só isso. Sei lá. Não tem nada aqui não. Às vezes é muito mais profundo do que a gente pensa. Às vezes tem muito mais coisa do que a gente viu. Então, eu vou pensar para além de muitas coisas. Então, eu penso lá na arte da palavra, na imitação da realidade, na manifestação artística, na manifestação da expressividade humana. Eu abro um leque de possibilidades quando eu vejo a palavra literatura. Porque, além de tudo, quando eu vejo literatura, eu abro um leque para literaturas. Aliás, devia ser literaturas aqui. Porque eu não tenho uma literatura só. Eu tenho várias. Né? Eu tenho a literatura brasileira, portuguesa, russa. Eu tenho a literatura negra, feminista. Eu tenho a literatura LGBT. Eu tenho a literatura urbana, histórica, regional, indígena.
E cada uma tem uma característica diferente. Cada uma me ensina uma coisa. Cada uma tem um percurso diferente. Cada uma está atrelada à história, à arte. Muitas vezes há uma questão geográfica. Então, quando eu vejo literatura, eu vejo o mundo. Eu, particularmente, acho muito difícil não se apaixonar por literatura. Quando alguém vira para mim e fala que não gosta de literatura, é porque a pessoa não conhece literatura, não sabe o que é. Não foi devidamente apresentado. Alguém não fez as honras direito. Porque se a pessoa tivesse sido apresentado devidamente, a pessoa teria se apaixonado. Alguma pergunta até aqui? Então, o Iago está dizendo aqui. Então, assim como os outros exemplos de arte, a literatura espelha o que a gente vive? Sim. A gente vai ver isso daqui a pouco. Características da literatura. A literatura, ela dialoga linguagem com realidade. Ela vai promover esse diálogo o tempo inteiro. Pensem que a literatura é o único lugar que permite, por exemplo, que nos anos de 1600 e alguma coisa, um fidalgo conversasse com um vassalo, mantivesse uma amizade com ele e falasse sobre revolução, que é o que trata de que é o assunto que permeia Don Quixote. Um clássico da literatura mundial, escrita em 1600 e alguma coisa. Ele era tido como louco. E ele era tido como louco porque ele lia. Olha que coisa interessante. 1600. Só a literatura traz pra gente um cara que escreve sobre a sua própria morte depois de ter morrido. E que não escreve para as outras pessoas, mas escreve para os vermes que vão comer do seu corpo. E que conversa com você, leitor, durante a leitura. Então, a literatura, ela traz uma série de linguagens que vão dialogando com uma série de realidades. Que podem ser
reais ou imaginárias. A literatura, ela promove a reflexão. Quantas vezes, através da literatura, a gente não começa a refletir sobre determinado assunto? Sobre causas, sobre a vida. Apresenta novas visões de mundo. Sempre se extrai um sentido dela. Recria a realidade por meio de um processo de elaboração estética. E aí, eu vou parar aqui um pouquinho, por quê? Quando a gente fala de um processo de elaboração estética, a gente tem dentro da literatura todo um cuidado com esse processo de elaboração estética. Porque eu vou pensar na métrica, na quantidade de versos, de estrofes. Isso é cuidado com a estética. Com a sonorização. É uma forma de conhecimento. Pensa o quanto você pode conhecer a respeito do mundo através da literatura. Apresenta expressividade, complexidade e densidade. Se nós estudarmos só as escolas literárias, a gente perpassa por esses 3 eixos: expressividade, complexidade e densidade. Nós temos escolas mais expressivas, mais complexas e mais densas. Se nós viajarmos pelo Brasil, por exemplo, é possível passar por algumas cidades do Brasil e respirar literatura. Se nós formos a Ouro Preto, você respira o barroco. É possível sentar no mesmo lugar que Tomás Antônio de Gonzaga sentava para escrever para Marília de Dirceu. É possível subir as ladeiras pensando em todos os versos que foram escritos naquele lugar. Então você respira a história e a literatura do lugar. Quer comover, denunciar ou emocionar o leitor. Muitas vezes a gente entende a literatura como um texto que só comove ou que só emociona. Mas a literatura tem um papel importante de denúncia ao longo da história. E que às vezes a gente desconhece. A Bruna está dizendo aqui que a maioria dos nomes que eu citei, ela desconhece. Por isso que eu vou fazer a retomada, Bruna, com vocês, para a gente passar por essas escolas, para vocês retomarem, tá bom? Para não ficar perdido aí. Porque às vezes essas coisas são pedidas nos vestibulares, no Enem, e aí para vocês saberem o que é,
não ficarem perdidos, tá bom? Então, essas são algumas das características da literatura. Então, a literatura ela é encantadora. Mas ela só vai ser encantadora e vocês só vão perceber isso se quem apresentar essa literatura para vocês for apaixonado por literatura. Se a pessoa não for apaixonada por literatura, ela vai passar a literatura para vocês como sendo uma matéria comum. Quando a gente vê a literatura, quando a gente estuda a literatura, a gente vai perceber, então, que nós temos dois tipos de texto. Nós temos o texto literário e o texto não literário. O texto literário, ele tem ênfase na expressão, na linguagem conotativa, uma linguagem mais pessoal, emotiva, né? A recriação da realidade, o recurso criativo, palavras no sentido figurado. Além disso, o texto literário, ele é artístico, ele utiliza as figuras de linguagem, a função da linguagem, que é a função poética, a conotação e a polissemia, ou seja, tem mais que uma interpretação, muitas vozes. Depende de quem lê, quando lê, como essa pessoa está, o que ela sente no momento em que lê. Realidade de forma subjetiva e pessoal. O texto não literário, ele é informativo, linguagem objetiva e direta, função da linguagem referencial, denotação em sentido literal e trata de fatos de forma impessoal. Ele tem ênfase no conteúdo, a linguagem é denotativa, a linguagem é mais impessoal, realidade apenas traduzida, linguagem objetiva e sem duplas interpretações. Então, quando a gente vê o texto literário com relação ao texto não literário, a gente percebe que no texto literário a gente tem que ter um olhar mais cuidadoso. A gente precisa olhar com cuidado. É a mesma coisa de você ter um bebê novinho, de que você precisa cuidar, precisa de mais atenção. Você não pode jogar lá de qualquer jeito. Precisa ter cuidado. Precisa ir com cuidado, precisa de um olhar atencioso. Né? Quando nós falamos do texto literário, porque o texto não literário a gente já conhece. As notícias, as reportagens, os relatórios, os artigos de opinião, os artigos de divulgação científica, as teses, as monografias. Agora, os textos literários, eles envolvem sentimento. E aí, como são esses textos literários? A gente pode dispor deles de duas formas. Em prosa ou em verso. Quando a gente fala de texto em prosa, a gente está falando daquele texto corrido, que é dividido por parágrafos, que preenche todo o espaço da folha, que é o texto que a gente já conhece, né? Que é o texto, como o texto dos contos, dos romances, das fábulas. E aí eu trouxe aqui um trecho de Iracema. E eu gosto muito desse trecho de Iracema. E aí diz lá, Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso,
nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo, da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Pensem nesse trecho. Aqui é José de Alencar falando de Iracema. Então, Iracema faz parte da tríade dianista e é um livro que vocês deveriam ter lido ano passado, no Romantismo, que é uma das escolas literárias que a gente estuda no segundo ano do ensino médio. Então, o Romantismo é uma das escolas literárias que a gente estuda e é nele que a gente tem uma divisão. E numa dessas divisões, a gente tem um nacionalismo. E no nacionalismo a gente tem a fase indianista, que é quando tem aí José de Alencar, e ele surge a necessidade da gente ter um herói brasileiro. E quem é esse herói brasileiro? O indígena. Surgem 2 homens e uma mulher, e essa mulher é Iracema. E olha a graciosidade com que José de Alencar, ele descreve Iracema. Qual é a mulher que não gostaria de ser descrita como José de Alencar descreve Iracema aqui? Alguém levantou a mão. Iago, pode falar. Então, professor, mas um problema, quer dizer, um problema não, né? Mas uma característica desse tipo de texto que às vezes, né, desmotiva o pessoal da nossa cidade, né, a ler, é que é muito complexo. Tudo que eles falam, tipo, eles enrolam muito pra falar uma coisinha aqui, coisinha ali. Tudo bem que eu entendo que faz parte da romantização toda, mas meio que tá mais desmotivado, assim, meio que cansa no meio do texto. Ainda mais o povo da nossa cidade. Mas depende de como isso é apresentado para vocês. É. Porque se é apresentado para vocês só essa parte de Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, mais longos que o seu talhe de palmeira, tem um monte de gente que vai querer saber quem é o raio da Iracema. E aí é o como isso é apresentado. E é isso que a gente precisa entender. Porque o que de fato chama a atenção? O senta, 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 senta. A gente precisa pensar nisso. A Bruna está dizendo aqui que não há mais homens como José. Mas é tão interessante, porque se alguém chegar também desse jeito, a gente desconfia, né, Bruna? Mas, olha, mas é interessante, porque nem a grama aqui vira grama, né? O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia. A grama vira a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Exatamente. A gente já pensa que é golpe. É bem isso. Mas é muito interessante, porque você vai vendo a época, a fala, por que era desse jeito, qual era a necessidade de falar desse jeito. Então, o Estado que a gente precisa estudar,
o que a gente precisa estudar, o que eu vou ver. Eu preciso entender que quando eu vou estudar literatura, eu preciso me despir de todos os preconceitos. E é isso. Quem está falando é a professora que, quando vai ensinar metáfora, por exemplo, eu já ensinei metáfora, e para ensinar metáfora eu usei MC Kevin, é do que cabia, eu precisava de uma música para ensinar metáfora. E eu pensei, e aí todas as músicas que vinham da Chico Buarque, Djavan. Eu falei assim, gente, mas Chico Buarque, Djavan, não vai entrar na cabeça desses meninos, não vai rolar. E eu dando aula e ainda procurando uma música que entrasse na cabeça deles. E, de repente, uma menina começou a cantar. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigos. É isso! E aí eu botei na música, a música na lousa e usei. Então, você precisa ir desprovido de preconceito. Então, para estudar literatura, você precisa estar desprovido de preconceito. Porque senão você não consegue. Porque senão você vai pensar, nossa, mas que texto chato. Mas esse texto é de 1800 e lá vai bolinha. É claro, é uma linguagem diferente. Mas você consegue ver muitas coisas parecidas. Você consegue ver coisas que são muito parecidas com hoje. Você consegue traçar paralelos. Mas só se você deixar o preconceito lá fora. Senão, a sua vista vai estar fechada e você não consegue ver nada. Então, este é um texto em prosa. Mas a gente também tem textos em versos. E aí, quando a gente tem um texto em verso, o que é o verso? É a linha. Né? E quando a gente tem um texto em verso, cada linha tem o nome de verso, o conjunto deles tem o nome de estrofe. E eu escolhi um Fernando Pessoa. E eu gosto demais desse texto de Fernando Pessoa, porque é um texto que tem inúmeras leituras. É um texto que tem muita coisa para a gente ler. E ele diz, posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes. Mas não esqueço de que minha vida é a maior empresa do mundo e que posso evitar que ela vá à falência. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito da sua alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos. É saber falar de si mesmo. É ter coragem para ouvir um não. É ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. Pedras no caminho, guardo todas. Um dia vou construir um castelo. Fernando Pessoa. Então, olha quantas coisas a gente pode tirar deste poema. Quantas leituras a gente pode trazer do que são essas pedras no caminho? De quantas entrelinhas há no meio desse texto que não estão escritas, que a olho nu a gente não consegue ver, que estão quantas ideias implícitas estão aí, que eu preciso parar
que eu preciso ler, que eu preciso enxergar com outros olhos? Que se eu fizer daquela leitura seca, batida, como se esse fosse um texto qualquer, como se eu não entendesse isso como literatura, eu não veria tudo isso. Estão entendendo toda essa grandiosidade que a literatura traz? Quantas coisas a literatura abarca? Que não dá para colocar tudo dentro do mesmo saco e falar assim, ah, literatura é isso. Tá fácil. Bora lá que... Ah, ok, vamos lá marcar um xizinho aqui. X. Ah, aqui também, X. Eu preciso de um olhar cuidadoso. Né? Eu preciso de atenção. Alguém quer falar de alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Olha só, a Bruna me chamou de palhaço, porque ela disse que a aula está divertida. Diz que o poema traz uma bela reflexão, e é verdade. O Henrique diz que falou tudo. O Iago diz que é um texto bonito. A Bruna diz que tudo depende do modo que olhamos. E é verdade. Lembra das possibilidades que a literatura traz para a gente, né? De olhar, das múltiplas leituras, da polissemia, são várias vozes, né? Então, muitas leituras dentro de um só texto. Então, dependendo de como eu estiver, dependendo do meu estado de espírito, a leitura é uma ou a leitura é outra. Então, eu estou triste, esse texto vai me levar para um caminho, se eu estiver feliz, ele leva para outro. Então, provoca a reflexão de acordo com o nosso estado de espírito. Querem continuar? Querem parar? É do jantar. Bom, tá terminando. Eu vou dar só um spoiler, então, do próximo. Só para vocês ficarem com isso na cabeça e a gente deixa isso para a próxima aula. Porque isso aqui merece uma dedicação na hora da gente conversar sobre isso. Então, quando a gente fala do texto literário, eu vou colocar esses slides para vocês no Google Classroom, tá? Os slides que eu uso na aula, que eu monto, eu coloco no Classroom para vocês. Quando
a gente fala de literatura, fala desse cuidado todo, a gente vai pensar, então, em gêneros literários. E quando a gente pensa nos gêneros literários, a gente está falando aí de classificações dos diversos tipos de obras literárias. Então, qual é a proposta dessa obra literária? Então, a gente pensou lá que antigamente, lá na época de Aristóteles, né? Na época em que eu ainda não coloquei, Ana Clara, mas pode ficar tranquila, que quando eu colocar, eu aviso vocês, eu já deixo tudo pronto. Mas eu acho que vocês vão estar na sala, pode ficar sossegado. Não deixo ninguém fora da sala. Na época, na Grécia Antiga, que, aliás, é um dos modelos de educação que a gente tem, e também quando nasce, né, modelo de teatro e de tudo mais, Aristóteles, ele que divide esses gêneros. E aí ele fala do gênero lírico, que significava a palavra cantada, gênero épico, palavra narrada, e gênero dramático, palavra representada. Então, quando a gente fala de literário, de obras literárias, a gente vai ter esses 3 gêneros literários. O lírico, que é o que a gente entende como a questão da poesia falada, escrita. Então, dentro dela a gente tem a poesia, o soneto, a ode, o hino, a sátira. Nós vamos ter o épico, e aí a gente tem a epopeia, o romance, as novelas de cavalaria, o conto, a crônica, a fábula. E a gente tem o dramático, que tem toda a questão da novela, da literatura teatral, em prosa ou em verso. A tragédia, a comédia, a tragicomédia, a farsa. E aí a gente tem várias coisas que são muito famosas e que merece uma aula só para a gente falar disso, porque a gente tem muita coisa bacana para falar aí. Tá? Então, eu vou deixar vocês irem jantar, vou deixar vocês descansarem, refletirem sobre o que a gente falou hoje, pensarem um pouquinho sobre o que a gente falou, que embora seja uma aula introdutória falando de literatura, tem muita coisa interessante que dá para a gente pensar e trazer aí, desconstruir um pouquinho do conceito de literatura que a gente tem. E eu queria ler um texto para vocês, para a gente encerrar, só para vocês verem como isso brinca com a gente. O nome do texto é um texto do meu amigo e poeta Sérgio Vaz. E o nome do texto é A Fina Flor da Malandragem. Duzão é piloto, o que dá fuga a essa malandragem. Na madrugada, a bordo de um Mercedes, dirige certo por vias tortas. Aninha já passou o ferro em várias madames. Dizem por aí que para mais de 20. Cabeção tem olhar de rapina e um iceberg no coração. Quando entra no banco, já vai direto ao caixa. Coloral não age na quebrada, gosta de fazer mansão. Lu ganha a vida distribuindo suas ideias através de um pó branco comprimido. A molecada fica alucinada. Nada contra quem mexe,
mas ela nunca meteu a mão no pó dos outros. Vavá não pode ver carro parado que leva. Se não der na chave, leva nas costas. Lourival mete o cano desde criança. O pai se virava no alicate e nunca teve medo de cerca elétrica. Como teve problemas de berço, Mariana pega o filho dos outros e devolve por uma quantia mínima. Julião põe medo em muita gente. Também pudera. Já enterrou vários com uma pá na mão. Salete limpou a casa de Sônia. Quem deu a fita foi a Rose, que, se bobear, limpa até a casa dos parentes. Márcio resgatou Salles da cadeia e saiu do presídio pela porta da frente. Ninguém fez nada. Elizabeth quase não ri. É uma espécie de gerente da boca. Na rua, dizem que ela é a patroa. Nego Jean vende tudo que pega. Relógio, TV, DVD, eletrodomésticos em geral. Carro, moto, corrente de ouro, roupa de marca e demais mercadorias. Sua lábia é mais afiada que lâmina de gigolô. Zóio tem problemas com a injustiça e está no semiaberto. Passa o dia na oficina e à noite dorme no terceiro andar. Quando podem, Guida e Preto Will, parceiros de caminhada, o visitam no domingo. Luciana não tem medo de sangue. Já ajudou a cortar vários desconhecidos. Muitos cagam de medo de morrer na mão dela. Wilsinho não tem medo de nada. Já passou o revólver até no carro da polícia. As pessoas acima são suspeitas de ter a coragem de trabalhar e enfrentar o dia a dia com a dignidade que só o sofrimento ensina. E por mais simples que sejam, nunca se evadiram da responsabilidade de lutar. A malandragem fica por conta de quem lê. E aí? O que vocês acharam desse texto? Qual é a leitura que vocês fazem dele? A Larissa disse: estou me sentindo culpada. Só pensei em coisa ruim. O que eu compreendi é que cada um tinha uma forma comum de ganhar a vida. Essa boca seria o tráfico. Se levar ao pé da letra, me associa ao tráfico, mas se profundo no cotidiano, são trabalhadores com palavras simbólicas e que dão vários sentidos dependendo do contexto. Muito bem, Maria Eduarda. Muito bem, Gabriel. Então, o que acontece aqui, achei interessante. Mesmo com a linguagem figurativa, o modo bonito de falar, deu para entender tudo que ele disse. É interessante, porque a gente só vai perceber se a gente ficar muito ligado nesse texto. E é muito interessante, porque quando a Larissa escreveu aqui, estou me sentindo culpada até, só pensei em coisa ruim, é a primeira coisa que as pessoas pensam quando começa lendo. Quando alguém começa a ler, ou quando você começa lendo, Tuzão é piloto. O que dá fuga é essa malandragem logo no começo, até pelo nome do poema, que é A Fina Flor da Malandragem. É porque o poema, ele tem... o poema não, a crônica, ela tem todo um jogo de palavras, justamente que é para brincar mesmo. Essa é a ideia. A ideia
é brincar com esse jogo de palavras para ver se você está atento. Porque no final, ele diz, as pessoas acima são suspeitas de ter a coragem de trabalhar e enfrentar o dia a dia com a dignidade que só o sofrimento ensina. E por mais simples que sejam, nunca se evadiram da responsabilidade de lutar. A malandragem fica por conta de quem lê. Então, é interessante como a literatura ela brinca com a gente. E se a gente não prestar atenção, a gente cai nessas armadilhas. Então, aqui tem o Duzão, que é motorista de ônibus, a Aninha, que é passadeira ou empregada doméstica, o Cabeção, que é caixa, o Coloral, que pode ser arquiteto ou pedreiro, mas o mais legal e o que buga muita gente e o que é o que pior pensam, gente, por que sempre é o professor? Lu ganha vida distribuindo suas ideias através de um pó branco comprimido. A molecada fica alucinada. Nada contra quem mexe, mas ela nunca meteu a mão no pó dos outros. A Lu é o quê? Professora? Professora. O que é o pó branco comprimido? O giz. Giz. Mas o que o povo pensa? Que ela é traficante? A única coisa que ela trafica são ideias. Mas, como sempre, o professor é mal visto. Toda vez. Então, é pensar nisso. Pensar do quanto a literatura pode nos fazer refletir. Ela pode nos fazer pensar. E ela pode fazer com que a gente seja rápido na ideia. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado e que a gente consiga ter nossa aula na próxima semana, em breve. Tá bom? E amanhã o Classroom já vai estar organizado direitinho com as atividades. Tudo certinho lá para vocês. Tá bom? Uma boa noite. Bom descanso para todo mundo. Cuidem-se, preservem-se, por favor. Não fiquem dando bobeira na rua. Tá bom? Cuidem-se e cuidem dos seus, por gentileza. Boa noite para todo mundo. Muito obrigada pela participação de vocês. Boa noite, professora. Obrigado. Nada, eu que agradeço. Boa noite, professora. Tchau.